e eu quero, então, convidar a economista e consultora Fernanda Fayol. Fernanda, eu ainda acerto seu nome, seu sobrenome. A Fernanda tem um foco de estudos acadêmicos do sistema financeiro, do ponto de vista das instituições financeiras públicas no país, financiamento de longo prazo, desenvolvimento nacional, mas também com muita ênfase nos bancos federais e nos bancos regionais, né, que às vezes a gente passa desapercebido, mas esses bancos regionais existem e têm papéis importantes. Ela trabalhou como gerente de estudos econômicos da ABDE, que é uma instituição que reúne os bancos públicos do país, né? É uma organização de estratégia, de posicionamento institucional, e ela também assessorou o presidente do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul, né? Então, ela atuou também no core business do nosso tema, né? Então, ela sabe realmente, do ponto de vista até prático, né, lidando aí com essas instituições, quais são os gargalos e os desafios. E, com esse lado acadêmico, ela é doutoranda em Economia pela Universidade Federal Fluminense, também na linha de pesquisa do papel do Estado na intermediação financeira e no processo de desenvolvimento do país. Fernando, muito obrigado pela presença e a palavra é sua. Falar do Banco do Brasil, uma instituição que foi criada em 1808, a primeira instituição financeira que o Brasil teve. É uma instituição que passou por diversos formatos, por diversas formas, assumindo os contornos que a gente conhece hoje em 1905, né? Então, também mais de um século, uma instituição cuja história, eu confesso que eu falo isso sem nenhum sentimentalismo, mas a história do Banco do Brasil se confunde nesses últimos 2 séculos com a história do Brasil. O Banco do Brasil foi responsável pela grande parte do financiamento do processo produtivo do país, né? Durante esse tempo, especialmente após 1905, o banco atuou como autoridade monetária, quando a gente não tinha Banco Central ainda, o banco atuou como emissor de moeda, o banco atuou como banco de desenvolvimento, especialmente antes da criação do BNDES, ele atuou como banco comercial, né, que é a sua função principal, e sempre, até quando tinha função mais privada, ele sempre atuou como banco de governo. Então, é um banco de políticas públicas que a gente tem há 212 anos. Mais recentemente, o banco passou, como eu falei, por uma série de reformas, uma série de modificações, e mais recentemente, desde o começo desse século, mais precisamente a partir de 2003, ele recuperou o seu papel de braço de política pública com mais ênfase, com mais ativismo, e especificamente após a crise financeira, aquela que se iniciou lá no biênio 2007-2008, e argumenta-se que ainda não terminou, o banco tomou uma proporção maior na esfera econômica do país, agindo de forma contracíclica. Eu vou falar sobre isso daí mais específico um pouquinho mais na frente, mas eu já adianto, né, que foi a atuação do Banco do Brasil, aliada aos demais bancos públicos, que evitou que o Brasil entrasse numa crise tão grande quanto os demais países entraram à época, que realmente foi uma marolinha. Só para ter uma ideia, as operações de crédito, né, do Banco do Brasil cresceram em termos reais, ou seja, descontados os efeitos da inflação, as operações de crédito cresceram 152% nesse período. Então, né, se fosse só isso, se fosse só um aumento das operações de crédito, a gente podia dizer assim, tá bom, qualquer um pode fazer isso. Mas a qualidade dessas operações de crédito também foi evidente, foi importantíssimo para esse processo de desenvolvimento, para esse processo de crescimento. Né, o Banco do Brasil, além de ser o banco que garantiu o investimento público na época, junto com o BNDES, obviamente, mas ele foi o instrumento do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, e ele atua, como bem o deputado falou, e como bem o presidente Fujimori falou,
o Fujimoto, desculpa, com programas de microcrédito produtivo orientado, com o programa de agricultura familiar, essencial para a garantia da alimentação aqui no Brasil, o Plano Safra. Então, o Banco do Brasil é uma instituição que está em meio a gente, ela está em meio ao nosso processo de crescimento. E isso tudo, né, toda essa ação é uma instituição saudável, saneada, com alta rentabilidade, baixíssima taxa de inadimplência. Não existe justificativa plausível que não seja uma justificativa ideológica que faça com que tu justifique a privatização de uma instituição que é tão importante e que é saudável do ponto de vista financeiro, né? Então, por que com tudo isso, por que a gente chegou em pleno 2020, né, 212 anos depois da criação do banco, ainda conversando, ainda entendendo, conversando sobre a importância da privatização de uma instituição dessas, que não fosse só pelo isso tudo que eu falei, ou seja, a sua importância histórica, ainda assim não se justificaria. Então, eu vou começar a meu ponto de argumento de por que isso é tão absurdo e por que o Brasil está na contramão da história do mundo em termos de discussões, em termos de neoliberalismo periférico, com uma pergunta muito simples. Por que a gente precisa de bancos públicos, né? É uma pergunta muito simples e é uma pergunta que a gente tem que se fazer tanto. O Brasil conta com um sistema de bancos públicos muito forte, muito presente, muito atuante, né, e muito sólido. O sistema capitalista, enfim, a característica dele, ele só é viabilizado, ele só ocorre porque ele é viabilizado pelo crédito. E o financiamento, especificamente o financiamento do investimento, ele tem um papel fundamental, essencial no processo de desenvolvimento econômico, e eu diria que essa realidade se torna ainda mais evidente, mais essencial em países onde a gente teve o processo de industrialização tardia, como é o Brasil. Isso quer dizer, em países subdesenvolvidos como o Brasil, né? Os serviços financeiros são quem ofertam a liquidez da economia. O que é ofertar liquidez? É ofertar recursos, é não deixar o recurso na tesouraria do banco, né? Então, dessa forma, não acho que seria muito a gente dizer que o desenvolvimento econômico ele só é viabilizado pela existência de sistemas financeiros maduros, que são aptos a financiar o processo de investimento produtivo. Eu tenho um querido amigo, um professor, que atua com bancos de financiamento, bancos públicos há muito tempo, Luiz Fernando de Paula. Ele costuma dizer que os bancos públicos são o pulmão do sistema, o sistema financeiro é o pulmão do sistema capitalista. Sem eles, o sistema não respira. Então, os bancos são, nesse contexto, os agentes que são os responsáveis entre o processo de transição entre uma baixa escala produtiva e uma alta escala produtiva. Por que isso? Né? É muito simples, porque eles têm o poder nas mãos de direcionar a oferta de crédito. Eles criam moeda, não é só o Estado que cria moeda, o sistema financeiro cria moeda. Então, são as instituições financeiras, né? Eu vou reforçar esse ponto, porque eu acho que é muito importante, são as instituições financeiras e não os poupadores, que são os grandes responsáveis pelo processo de investimento no Brasil. Isso é muito importante, porque costuma-se dizer que o Brasil não tem poupança, né? E os bancos criam poupança. Então, são essas instituições que fazem essa transição. E ainda assim, a despeito da importância dessas instituições, elas são instituições que têm a mesma lógica de atuação do mercado da esquina, ou seja, são instituições que são voltadas para o lucro. Por quê? Porque elas estão atuando no sistema capitalista. Então, elas vão priorizar sempre aqueles projetos, aqueles investimentos, aquelas ações que são voltadas para a maior taxa de retorno delas. O que isso quer dizer? São aquelas ações que são feitas no curto prazo, né? O longo prazo, geralmente, como o próprio nome diz, ele é de longo prazo, então o retorno é mais longo.
são aquelas ações daqueles setores que já estão consolidados, porque eles já têm garantia, eles já têm contrapartida para algum projeto de investimento, são aqueles setores da sociedade que já têm dinheiro, porque os pobres não têm garantia, o pobre tem mais chance de ser inadimplente, né? Ele é concentrado regionalmente. Temos aqui alguns economistas que trabalham especificamente com essa área de setor financeiro regional. Anderson Cavalcante foi fenomenal nessa análise, aconselho vocês a lerem. Os bancos públicos, e Marco Croco está me ajudando na minha tese, são os bancos públicos que eles preferem direcionar seus investimentos, são os bancos privados que preferem direcionar seus investimentos para aquelas regiões que são mais ricas. No Brasil, os bancos públicos fazem o contrário, né? Eles desconcentram essa oferta de crédito. Então, quer dizer, o que eu estou dizendo até agora? O setor financeiro é importante, ele é o pulmão do sistema capitalista, ele é essencial para o crescimento, ele é essencial para a vida de todos nós, porque o desenvolvimento é feito por meio do financiamento, e ainda assim ele é voltado para o lucro, ele é inerentemente instável, é característica dele. Assim, não tem argumentos, é parte da característica de um banco público ele ser instável justamente por ser curto-prazista, por ser voltado para o lucro. E nesse ambiente que eles atuam, né, nesse ambiente capitalista, onde a gente não tem certeza de nada, né, onde o economista gosta de dizer assim, no mundo altamente incerto de incertezas probabilísticas. Quer dizer, a gente não sabe porra nenhuma do que vai acontecer daqui para frente, então os agentes têm que tomar decisões nesse mundo incerto, então eles sempre tomar essas decisões que eu estava mencionando antes, essas decisões que garantem cada vez mais um maior retorno, eles não assumem risco nenhum, isso faz parte do sistema financeiro. Então, por isso, é nesse sentido, é nessa realidade que a gente fala, é só os bancos públicos que podem garantir essa estabilidade do sistema financeiro. Os bancos públicos, de uma forma geral, eles podem garantir que a gente não fique refém de um sistema financeiro voltado para o lucro, um sistema financeiro que vai tentar maximizar o seu próprio retorno, né? Cabe ao banco público, por isso, essa atuação para minimizar, né, a fragilidade financeira. E o engraçado, que eu acho assim, mais irônico, para não ser mal educada, é que essa discussão ela já está consolidada no nível internacional. Assim, desde a crise financeira que se iniciou lá no biênio 2007-2008, que a gente percebeu a importância dos bancos públicos. Por quê? Porque aqueles países que tinham bancos públicos foram os países que conseguiram atuar de uma forma melhor e sair da crise de uma forma melhor, inclusive o Brasil. Então, desde 2007, 2008, a discussão sobre a importância dos bancos públicos já morreu. Todo mundo sabe que eles são importantes, todo mundo qualifica a importância dos bancos públicos, e não é à toa, né? Não estou dizendo isso da boca para fora, não é à toa que foi a partir desse período que os países que estavam em processo de privatização dos seus bancos públicos, como o caso do Japão, reverteram esse processo. Os países cujos bancos estavam enfraquecidos reverteram esse processo. Quer dizer, de lá para cá, o Brasil, né, como eu mencionei, utilizou a sua rede de bancos públicos. A gente tem 5 grandes bancos federais: Banco do Brasil, Caixa, BNDES, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste. A gente tem, no Brasil, 3 bancos de desenvolvimento regionais, 5 bancos de estaduais comerciais que atuam com carteira de desenvolvimento e 16 agências de fomento. Então, no Brasil, esse grupo inteiro de instituições nucleado pelos bancos federais, o Banco do Brasil com um papel essencial aí, eles foram os grandes instrumentos para que a crise não fosse muito drástica, que fosse apenas uma marolinha. Então, se a discussão do porquê os bancos públicos já é consolidada, da existência dos bancos públicos, o nível de atuação ainda não é. Então, a gente tem 2 grandes correntes que defendem essa atuação, né? Uma corrente que diz que os bancos públicos devem atuar na falha de mercado, e nesse contexto eles são instituições
que são boas, mas não tão boas quanto os bancos privados, né? Então, eles têm que atuar naquelas assimetrias de informação, naquelas falhas que os bancos privados não atuam, e outra grande corrente que está ganhando força cada vez mais, que diz, não, meu amigo, não é bem assim. O banco público tem que atuar de forma contracíclica, ou seja, ele tem que minimizar os efeitos do ciclo econômico, ele tem que atuar no processo de catching up, no processo de transformação estrutural. A minha linha de pesquisa, que tem o apoio Marco Croco, Carmen Feijó, Carlos Horne, Vitor Leonardo Araújo, estou dizendo esses nomes para vocês poderem falar com eles depois, a minha linha de pesquisa vai mais além, eu estou dizendo o seguinte, o banco... Eu não, né? A linha de pesquisa. A gente está dizendo o seguinte, o banco público não é só isso, ele não é pior do que o banco privado, ele é melhor, ele tem a capacidade de direcionar a oferta de crédito da economia. Ele não só é importante, como ele é essencial para isso. Então, no que o Banco do Brasil pode fazer agora, nesse momento de crise que a Covid-19 trouxe, né? A Covid-19 ela evidenciou os problemas desse modelo neoliberal que a gente existia de uma forma que a gente nunca tinha visto antes, né? É uma tripla crise que o Brasil está vivendo, o Brasil e o mundo, é uma crise política, uma crise sanitária e é uma crise ambiental. A Covid, a pandemia, ela evidenciou a necessidade da gente mudar um sistema econômico que não está funcionando, que ele está trazendo desigualdade social, desigualdade regional, desigualdade econômica, desigualdade regional e profunda destruição ambiental, que se a gente continuar nesse caminho, a gente não vai ter... como vai chegar um ponto irreversível, não vai ter como voltar atrás. Então, a realidade é incontestável, a gente precisa fazer mudanças e o Estado vai ter que voltar a atuar nesse sentido e vai ter que atuar de uma forma muito forte, muito, muito importante como planejador. Nesse sentido, o Banco do Brasil, os bancos públicos em geral e o Banco do Brasil especificamente, ele tem um papel essencial. Ele tem o papel não só de manter as políticas públicas que ele vinha mantendo, estão um pouco enfraquecidas agora, mas que ele ainda de uma forma maestral continua mantendo, essas que eu já citei no começo, mas ele tem que ser o responsável pela reestruturação da economia e pelo financiamento do processo de transição para uma economia mais limpa, de transição para uma economia mais sustentável, de transição para uma economia mais igual. E ele vai fazer isso como? Ele vai fazer isso como um banco fortalecido, fazendo a inclusão financeira, que foi citada aqui de uma forma muito boa, e investindo na inovação, investindo naquelas regiões mais afastadas que, no geral, não têm acesso ao crédito, atuando especialmente como um braço de política pública, dentro de um contexto mais amplo de promoção do desenvolvimento e incentivando a transição verde. O Banco do Brasil, dotado de missão, ele é essencial para esse processo de recuperação da economia.